Então, passando a palavra para Maria Neuza, né, todo mundo conhece, com a fala das memórias de Ricardo Saceron, um pouco da história da uva e do vinho em Andradas. Uma das fontes sobre as adegas mais confiáveis que nós temos, é esse levantamento que ela fez com o senhor Ricardinho Saceron, que foi lembrando de uma a uma. Bom dia, acho que ainda é bom dia, boa tarde. Primeiro, agradecer a permissão, a oportunidade de estar aqui, e especialmente a oportunidade de estar apresentando esse trabalho que eu fiz com o seu Ricardo, e que até hoje eu não publiquei oficialmente, que está na gaveta. Então, quem foi seu Ricardo Saceron? Então, nessa foto aqui, a gente mostra tá eu e o seu Ricardo, num parreiral de uva Jacques, né? Então, o seu Ricardo é um descendente de italiano, que viveu aqui em Andradas. Ele nasceu em 2017, faleceu em 2011, e a principal característica que eu falo é a dedicação à família, ao cultivo da uva e do café, ao grande empenho para a manutenção, a motivação que ele tinha com relação à continuidade do cultivo da uva no município, mas sempre destacando também a importância do café, e o apoio voluntário, sempre voluntário, às organizações sociais e rurais. Ele foi presidente, ele ajudou a fundar a Cooperativa Agropecuária Regional de Andradas, ele ajudou a fundar o Sindicato Rural de Andradas, ele era coisa do asilo, de todos os movimentos, entidades beneficentes, ele sempre apoiava. Então, é um cidadão muito diferenciado. E era filho de imigrantes italianos e, especialmente, tinha uma memória invejável. Porque eu falo assim, a gente conversava com ele e ficava encantado com o tanto de história. E foi isso que me motivou. Eu trabalho na Emater aqui desde 93, desde que eu conheci. Ele começava quando eu tinha a oportunidade de encontrar com ele, nos trabalhos que a gente fazia em conjunto, alguma reunião. Ele sempre contava alguma coisa, eu falava, seu Ricardo, essa coisa está gravada de alguma forma? E ele só batia a cabeça e falava assim, e está tudo aqui só, ó. E isso me incomodava muito, porque eu achava que tinha muitas informações contidas com ele e que seria útil para a comunidade. Então, se tem alguma falha no trabalho, a falha é minha, e todo o mérito do trabalho é do seu Ricardo, da memória dele. Então, foi em 2001, eu propus para ele da gente tentar sentar e escrever um pouco disso. Ele se propôs, a gente todas as terças-feiras, nesse período de 2001 a 2002, eu ia na casa dele, à noite, com um gravadorzinho, mas eram entrevistas informais. A gente conversava de tudo, sobre o que estava acontecendo na política e tal, e o principal foco era a questão das adegas. E depois de organizado, em 2009, eu repassei isso para ele, ele fez uma revisão, mas aí é que a gente está tentando complementar com os dados atuais e tal. E fizemos também umas visitas em algumas adegas. E nessas visitas que eu fazia na casa dele, destacar que sempre a dona Maria, que é a esposa dele, estava junto com a gente, e ela sempre preparava um cappuccino que eu não me esqueço nunca. Então, era sempre foi um prazer esse período que eu tive de convivência com ele. A mãe dele... na verdade, eu quero que depois vocês acessem o site e tentem ler o escrito. E eu acho que o principal motivo aqui é tentar vocês motivá-los a conhecer um pouquinho mais do seu Ricardo. Tá? O texto ele é escrito em primeira pessoa. A minha opção foi porque a ideia é escrever um livro. E como era muito prazeroso ouvir, então eu tento fazer como se ele estivesse falando, não ao pé da letra do coisa, porque tem a forma de organizar, mas dentro de como isso que foi. No caso, a mãe é natural de Matra, o pai era de São Pedro Lingu, e o pai do seu Ricardo veio, em 1893, para a Fazenda Refúgio, em São João da Boa Vista. E lá eles se conheceram, conheceu a mãe.
Eles se casaram lá, tiveram 8 filhos lá. Depois, em 1910, eles vieram para Andradas e aqui nasceram 3 filhos e o caçula era o seu Ricardo. Eles compraram o sítio Bonfim, que eram 8 alqueires. 8 alqueires, aqui para nós é o alqueire paulista, que é 2,42 hectares. Ele teve gripe italiana, então ele destaca muito o papel que o futuro sogro dele teve, que ele receitava produtos, e as farmácias faziam as prescrições e tal. Então, quem curou ele foi o futuro sogro dele. Ele foi na escola na cidade, a professora era Adelina Chantal, então ele destaca muito o empenho dela para a criação da escola, para a manutenção da escola, que era ela que pagava aluguel e tudo isso. Os livros eram manuscritos, ele destaca que no início era fácil de ler, e à medida que ia passando o tempo ia ficando mais difícil, até que no final era letra de médico. Então era para a criança aprender a ler de todos os tipos de letra. E ele conta umas histórias muito interessantes, e ele fala muito desse livro, Leituras Morais e Instrutivas. Ele falava que estava ainda guardado lá na fazenda dele, no porão lá da fazenda dele. E nessas normas cívicas, então, tem aqui 10 normas cívicas importantes. Amar o Brasil de todo o coração, considerando sagrado o nome da pátria. Saudar a bandeira nacional quando passar junto dela. Ouvir de pé e sem chapéu o hino nacional e aprender a cantar. E por aí a gente vê a questão da cultura realmente de cidadania, e que ele valorizava tanto, e ele guardou todos esses. Aqui é o certificado dele do diploma, né? Não vou ler todos aqui. Eu estou me apanhando desse coisinha aqui. E o seu Ricardo se casou com a dona Maria Estivani em 30 de janeiro de 1943. Essa é a foto das bodas de ouro dele. E, no caso, as fotinhas em cima, que à medida que ia nascendo os netos, eles iam acrescentando quem estava sendo agregado à nova família. E ele destacava, nesta época não tínhamos água encanada, nem chuveiro, nem banheiro, e a bica d'água era longe. Não tínhamos luz elétrica e o fogão era a lenha. Quer dizer, uma vida de dificuldade, né, mas que foi muito próspera, né, em termos da produção e do empenho com a nossa comunidade. O Ricardo destacou aqui a questão da alteração do nome, e ele guardava isso aqui com todo cuidado, que é o livro da escola, o caderno da escola, em que no dia 29 de setembro ainda era Caracol, em 1928, e no dia 1º de outubro já era Andradas. Então, é um material dele, né, que ele disponibilizou. O desenvolvimento rural de Andradas, ele considera que Andradas tem uma reforma agrária natural graças à colonização italiana, que hoje a distribuição de renda é mais igual, mas que foi porque os italianos eles tinham vivido muito apertados financeiramente lá na Itália, então aqui eles economizavam muito, e aí isso promoveu uma distribuição. E destaca essa questão de que a propriedade que eles compraram, que era do capitão Cirilo, nessa época de 2001, 2002, já tinham cerca de 20 propriedades que estavam dentro disso. E ele destaca principalmente que, além daqui ter uma grande reforma agrária natural, que as propriedades são pequenas, é muito comum o sistema de parceria, de meeiros, que faz com que não o acesso à terra, mas o acesso ao trabalho na terra seja possível e de uma maneira autônoma e que remunere bem a comunidade. E aí, eu vou descrevendo assim, todas as questões, não só de uva, mas de moinho de fubá que tinha, de guaraná, das máquinas de beneficiar café. Então, ele cita todas que tinham várias máquinas de beneficiar café de Andradas a Ibitura. Da Serrinha, até sair em Ibitura, tinham 5. E aí ele destaca aqui a do Pepe Estivanin, que ainda tem a máquina e o prédio. E aí, essa propriedade, que hoje pertence à família do nosso secretário do Estivanin, secretário, e ele fala o seguinte: na propriedade do meu sogro tinha uma máquina a vapor que beneficiava o café. O vapor da máquina veio de carroção, de puxar madeira, com uma boiada de 20 bois, que era do Drummond Garibaldi, pai do Boadinho. Eu me lembro do meu pai avisando a minha mãe que estava indo na estrada para ver o vapor que estava chegando. Para fazer o vapor, queimavam lenha e palha de café para aquecer a água. O apito da máquina de vapor dos Campés era diferente, com um som mais fino. Mas esta da casa do meu sogro era forte e podia ser ouvido a longa distância. Esta máquina ainda está lá no sítio do Antônio Estivanin, mas está parada. Agora, com a divisão das terras, deixaram uma área
de 2 alqueires em volta da casa para uso comum dos descendentes. E estão com o projeto de restaurar tudo, inclusive de colocar a máquina a vapor para funcionar novamente. Então, eu sei que teve algumas pessoas que foram visitar ontem esse local, né? Então eu fiz questão de deixar a citação dele com relação... Está difícil. Ô, Valdir, acho que a pilha... Agora foi. Ele destaca também a questão das máquinas e os terreiros de café serem usados para eventos culturais, bailes, tal, e explica, inclusive, como é que era para ingressar no baile, como é que era o controle, tudo isso. Está tudo lá no texto. Vocês podem... Fala da questão da cultura do café, que era mais diversificada, que tinha outras lavouras no meio, que eles comiam. Eu vou tentar agilizar. Um destaque, o café é o principal produto de Andradas. Na opinião dele, se tirar o café, se tirar os móveis, Andradas vive, se tirar as fábricas de rosquinha, Andradas vive, se tirar as confecções, Andradas sobrevive, se tirar a Icasa, que é internacionalmente conhecida, Andradas sobrevive, mas se tirar o café, Andradas morre. Essa era a opinião dele. Né? Então, a importância do café. Com relação à política e cidadania, a agricultura é o alicerce de todos os prédios. E nós, os agricultores, somos as pedrinhas pequenas que causam as pedras grandes deste alicerce. Mas no Brasil, o povo só vê o prédio e não vê a agricultura e nem os agricultores. Mas, como dizem, o boi que mais puxa é o que mais ganha ferrão. Que é um ditado popular aqui no Brasil, né? Para a agricultura, o que precisamos é ter a garantia de preço, pois se os produtos têm preço, os produtores se viram para produzir. Precisávamos ter subsídio. Acho que é preciso conscientizar o povo, principalmente o consumidor, sobre a qualidade dos produtos agrícolas. E aí ele citava principalmente a questão da qualidade do café, a questão das máquinas ainda lavarem batata, que, na verdade, depreciam muito o produto. Então, era sempre uma análise, né? Aí ele fala sobre a questão da educacional, a importância que tinha antes as escolas na zona rural para a permanência dos alunos na zona rural, para ter maior vivência no espaço rural. Aqui eu vou tentar dar uma agilizada aqui, para a gente chegar na uva e vinho. Em 1910, quando os pais dele chegaram, já tinham parreirais plantadas na propriedade dos 4 irmãos Trevisão, na descida do Morro da Cá, embaixo da propriedade do Emiliano de Pontes. Tá. Ah, beleza. Muito bem. Tá bom. Tá, jóia. Obrigada. É porque aí eu estou tentando, né? Na propriedade do Emiliano de Pontes. Um destaque que ele faz da propriedade do Emiliano de Pontes era o capricho que ele era. Ele fala que era o agricultor mais cuidadoso e que ele, o sistema de espaldeira que ele fazia, ele usava bambu para manter as coisas, depois amarrava com vime, mas ele usava diferentemente, em vez de arame, ele usava bambu. Ele fala que as adegas do município estão, em sua maioria, relacionadas às famílias Marcon e Trevisan, e mais de 25% de todas as adegas, desde as antigas até as atuais, continuam relacionadas a essa família. E aí ele destaca que Andradas é a terra do vinho, continua, né, tendo... Apesar do café ser uma área muito expressiva, muito importante, o principal codinome de Andradas é a terra do vinho. O uso do vime, ele fala que desde que ele conhece, para a questão de amarrar as parreiras, tal, ele já conhecia desde que ele se conhecia por gente. Aí ele fala da questão do Emiliano de Pontes. E uma questão interessante foi que o seu Fioravante Trevisan teve uma fábrica de empalhar garrafões. Ele usava o vime para empalhar os garrafões. E para os litros, ele usava a taboa. Na época, para mim, foi uma descoberta muito boa, porque a gente estava começando a trabalhar com o artesanato de taboa, e a gente achava que isso... Por que tinha sido a opção da taboa? Porque era, na verdade, Caldas tinha o trabalho com milho, quando teve o trabalho da artesanato da Coarte, optou-se por fazer um trabalho com um produto diferente do de Caldas, mas a gente não tinha referência nenhuma que isso, em algum momento, tinha sido adotado no município. E aí ele traz essa história, então, na verdade, acaba sendo um resgate também da atividade. Ele cita a questão dos manejos de pragas, quer dizer, que a maromba, que é um besouro que ataca a parreira,
da questão da catação, que eles pagavam para os meninos irem à noite com a lanterninha, com o litro, para poder usar e ganhava por número de insetos coletados. Isso é manejo agroecológico, gente. É método mecânico, catação. Então, muito mais sustentável do que hoje, em que a gente usa agrotóxico, né? Aos 7 anos de idade, eu já ia junto com a minha irmã parreiral para arrancar espinho de carneiro. Então, espinho de carneiro é uma planta que, na verdade, é muito danosa, machuca a gente. Então, eles iam lá e arrancavam para não deixar sementear, né? Então, tinham cuidado para realmente manter aquelas plantas que eram problema de uma maneira diferenciada. Então, é toda uma abordagem de uma visão mais agroecológica, como ele percebia que antes era feito. Ele considera que a decadência da uva em Andradas foi devido à construção da BR-116. Por quê? Antes, a uva para vir do sul demorava muito para chegar até São Paulo. E aí, com a temperatura quente, então não chegava um vinho tão bom. Então, o mercado de Andradas era mais próximo de São Paulo, tinha o mercado. Quando construiu a BR-116, ficou muito fácil de buscar uva, buscar vinho no Rio Grande do Sul. Uva e vinho. E aí, passou a ser mais interessante trazer vinho para São Paulo, então foi perdendo o mercado. E as adegas daqui que também começaram a achar interessante, mais barato, mais fácil, ir buscar uva para processar do que estimular o agricultor daqui, o produtor daqui. Então, tanto o São Paulo começou a comprar mais vinho do sul, quanto as adegas daqui começaram a trazer uva do sul para processar aqui. Então, hoje a gente continua tendo bastante adegas, mas a área de uva que a gente tem, nessa época, 2001, 2002, ele falava já que não dava 10% do que tinha tido anteriormente. Aí ele fala da questão de apoio de vários órgãos, e ele cita que o seu Gervásio Belotto justificava que não comprava mais a uva Jacques, porque enquanto ele vendia 100 dúzias de garrafa de vinho suave e doce, ele vendia somente uma dúzia de vinho seco. E que o Paulo Marcon, que naquele ano ele tinha ido até conversar, isso já foi em 2009, que ele tinha ido até conversar com o Paulo Marcon, porque senão ele não ia nem podar mais a uva dele, porque não estava conseguindo mais mercado dessa variedade que era Comocan. E que aí o Paulo Marcon falou que enquanto ele fosse vivo, a adega Marcon continuaria processando a uva Jacques, que era um compromisso dele pessoal com a caracterização dessa uva. Mas aqui também tinham fábricas de corotes, barris e tonéis, eles usavam o óleo, a madeira óleo, para poder fazer a tampa e o fundo, e as laterais eram feitas de pereira, porque era uma madeira mais mole para poder ser envergada. E o ditado popular aí da vitivinicultura, que é ano de muita manga, é ano de pouca uva, e que se a parreira não chora, o dono chora. Então, no ano que o fluxo de seiva na hora da poda não está muito vigoroso, é porque a produtividade vai ser baixa. E os antigos consideravam os solos de pedreiro os melhores para o desenvolvimento da uva, que eles faziam a cova com picareta e depois batiam a alavanca para fazer o buraco e plantar a uva. Nesse caso, também hoje, do ponto de vista agroecológico, uma das práticas é a gente adotar pó de rocha para melhorar a fertilidade dos solos. Então, essa questão da presença, não só para a uva, mas para as outras culturas, a presença de material rochoso, né, ainda mais aqui que a gente é de origem vulcânica, vai garantir um solo de melhor qualidade. Aí tem algumas características da poda, de lua e tal. Ele destaca, com relação às adegas, as que existem atualmente no município, acho que o Luiz Carlos Marcon é o que está mais na frente. Ele tem grande mérito nisso, pois ele não foi criado na lavoura, ele estava estudando fora, e quando o pai dele faleceu, ele teve que voltar e assumir a adega. E aí ele... nesta época, o vinho deles era todo vendido a granel e atualmente em tudo é engarrafado e tem nome reconhecido. Os meninos dele também são extraordinários, pois trabalham direto na lavoura e na adega, são educados e atenciosos com todos. E ele destacou na época que o investimento que o Luiz Carlos tinha feito na Casa Geral do Enquanto Turismo tinha sido muito importante para ele, mas que tinha sido muito mais importante para Andradas em termos de incentivo. Né? E aí a pergunta, quantas adegas existiram no município de Andradas? Aí ele falou, sei não. Mas ele tinha tido uma adega com o seu João Porva,
na década de 60, que tinha sido registrado com o número 43 lá no Ministério da Agricultura. Então, ele achava que era umas 50, porque nesse período ainda avançou um pouquinho o número de adegas, mas depois logo já veio a decadência. Então, ele achava que era em torno de 50. E aí ele falou, vamos ver de quantas eu me lembro. A sequência que aparece no texto é a sequência da lembrança dele. Tá? E aí ele começa lá, com a adega do José Afonso Graziani, mais conhecida como Nenzo Graziani, ficava perto de onde é o estádio de futebol. Ela também foi proprietária da Casa Bancária Muniz Trevisan, em sociedade com Amadeu Muniz, que quebrou em 29. Então, ele vai fazendo uma relação, a gente vai compondo aqui na anterior. Aí ele põe da Heitor Pioli, ele fala que é onde hoje é a loja maçônica, né? A adega do Érico Busato, que é onde é hoje a Lar da Criança Andradense, e que ele destaca aqui que essa propriedade até se estendia até onde, na época, 2001, 2002, era o prédio do Sindicato Rural, que hoje é onde está a polícia. Né? Então, era uma área grande dessa propriedade, que ali tudo era parreiral. A adega do Francisco Pagani, que é lá na Via Garibaldi. Então, muitas dessas estruturas estão sendo ainda adaptadas das antigas adegas. Ele fala que essa era uma das maiores adegas de Andradas, mas eles não tinham parreiral aqui, era só a adega. Do Hermes Traud, que é onde hoje ainda é o comercial, tem a parte do comercial Fertisolo, mas hoje é um pet shop também da família Casaroto, né, lá do Toninho Casaroto. Então, é lá, a estrutura ali da casa, da construção, é toda da adega ainda. Né? A adega do Trapiche, aqui, vocês podem observar o seguinte. Primeiro, esta adega foi do Luiz Venturelli, pai do Dr. Luiz. Depois foi alugada para o Trapiche, que produziu o vinho português Caves do Restelo. Esta adega foi herança para o Sebastião Moscone, filho do João Moscone, genro do Vespasiano. Sebastião já tinha nas proximidades, começando a produzir ali. Depois a adega foi alugada para Amador Chiabrando, e aí, então ele vai fazendo uma sequência de quem eram os proprietários. Então, o relatório é por prédio, né? E tenta fazer uma abordagem das pessoas que foram proprietários específicos. A adega dos irmãos Estivandini foi dos meus cunhados, José Luiz, Luiz Santo e Antônio Augusto e Leonardo Estivandini, que produziram o vinho Sublime. Localizava na Professor Dávila, ficando em frente à atual adega do Vinhos Marcon. Atualmente, essa estrutura pertence aos Vinhos Marcon, sendo utilizada para a produção e armazenamento do vinho desta marca. E aí ele vai. E a numeração ali, ó, eu não estou passando todos, né, já está na 10ª, tal. Do Giacomo Bertoli e do Ítalo Bertoli, que aí ele fala da Nau Sem Rumo. A adega da família Marcon. E aí ele destaca bastante a função da Nineta, que ele fala que ela era uma mulher muito enérgica e que ela comandava e que realmente conseguiu estruturar e fazer a coisa fluir quando ela ficou viúva. Então, e aí ele vai destacando aqui a sequência de posse. E a família Marcon, hoje, usa as estruturas que são descritas. Usa a 13, a 10, a 13A e 15A, 13A e 15A, porque é uma estrutura que são usadas por duas adegas, então eu pus separado, e a 38. Então, todas essas estruturas hoje são adega Marcon. Então, muitas das adegas hoje usam estruturas das adegas antigas. A adega da família Basso, ele citou que era 1905, né, que começou, que é a primeira adega aqui de Andradas, mas, na verdade, ela é de 1902 e continua ainda com a família e tal. A adega da família Mutterli, né, aqui, José Betela, aqui ali perto do mutirão, do almoxarifado, ali, ele vai descrevendo todas as adegas que tinham ali. A adega do Mário Lanzani, essas fotos até foi o Judinho que me forneceu, localizava no bairro Contenda, saída para São João, a chácara Santa Maria, pertence a Tereza Donati e os filhos, e aqui o diploma. Espera aí, agora deixa eu só ir um pouquinho mais rápido. Aqui da adega do Barroso, aqui nesse local aqui é que era a adega, né? A adega do Emiliano de Pontes. Essa é a adega do seu João do Nano, no sítio do seu João do Nano, ali no Morro da Cava. E aí, na época, em 2009, depois, quando a gente já estava, aí eu já fui com o seu Ricardo visitar algumas adegas. Então, essas fotos já foi da visita que eu fiz. Aqui é o Ricardo, neto do seu João do Nano, que estava, na época, com ele, acompanhando a gente a visita, e eles mostrando. E ele fala que eles têm praticamente um museu lá dentro,
de tantos equipamentos que eles têm lá, e que é uma das mais bem conservadas, das que não estão em funcionamento, né? Então, foi muito interessante essa visita que nós fizemos. A adega do João Mutler, que a gente foi, mas também só tem essa parte aqui de restante da adega. A adega dos irmãos Estivanins, que é a que ele usou, né, que era de número 43, e olha lá, tínhamos mais de 500 barris de 100 litros, produzindo cerca de 100 mil litros por ano. Então, no período que ele teve, na década de 60, a dele foi nesse sentido. Aí, eu vou passar aqui mais rapidinho. E aí, até para 50 foi rápido. Depois ele me encontrava na rua e falou, lembrei de mais uma. Era assim. E aí ficou em 70 bastante tempo. Depois, na época, em 2009, que a gente foi ver, ele lembrou mais de 4, que é a adega do Vaz, do Antônio Forte, do Henrique Simeão, e a última que foi a do Francisco Giareta, que ele lembrou. Então, nesta relação, nós temos 74 adegas, e é fruto da memória do seu Ricardo, unicamente. E aí, ele fala que é isso. Isso aqui é um evento que nós fizemos um curso, em que ele ia dar palestra para a gente, um curso de café, ele foi lá dar depoimento para a gente sobre associativismo, cooperativismo, essa foto, e ele fala o seguinte, que o bom da memória é isso, que é saber que se não fossem os meus pais, eu não estaria aqui. Alguma coisa eles fizeram, e acho isso muito importante. Da mesma forma, posso dizer que se não fosse o João Marcon, não existiria Vinho aqui em Andradas, né? E eu agradeço, primeiramente, ao seu Ricardo, à família do seu Ricardo, e a dedicação dele, e a vocês aqui por me ouvir. Obrigada.